Você não é azarado. Você não é amaldiçoado. Você não está excluído do fluxo da riqueza divina. E se você alguma vez esteve na fila, com o coração batendo forte, os olhos fixos numa sequência de números, sussurrando, que seja eu, então ouça isto agora. Você já foi escolhido. Não por uma máquina, não por acaso, mas por lei. O mundo lhe diz que é tudo aleatório, que algumas pessoas são arrancadas da multidão, abençoadas pela sorte, beijadas pelo destino. Mas eu lhes digo, o Espírito não brinca de jogos, Deus não aposta. O céu não lança dados pelo céu esperando um 7. A substância da riqueza não é espalhada por capricho. Ela é distribuída pela palavra. E a sua palavra é o seu bilhete de loteria. A grande mentira é que você deve esperar, adivinhar, aguardar e desejar. Que a prosperidade possa sorrir para você se você for bom o bastante, sortudo o bastante, visto o bastante. Mas a verdade não conhece o si. A lei não conhece atraso. A fórmula divina que governa todo o suprimento não está escondida em números. Ela está codificada na fala. Não está enterrada num bilhete. Ela é carregada pela sua língua. Toda vez que você fala falta, você amassa o bilhete. Toda vez que você fala a verdade, o cofre se abre. O jackpot espiritual não cai por acaso. Ele responde à autoridade. E a autoridade não é sentida, é falada. Então ouça-me agora, enquanto eu me coloco no lugar da verdade e digo isto para a atmosfera da sua vida. Você não está esperando por uma vitória. Você é a vitória. Você é a fórmula. Você é a abertura pela qual a riqueza divina derrama. No momento em que você para de chamar isso de chance e começa a chamar de lei, todo o universo conspirará para entregar a você o prêmio que você já reivindicou. Diga isso agora e diga alto o suficiente para quebrar toda mentira que você já acreditou. Eu não espero ganhar. Eu falo como aquele que já ganhou. E assim é. O mundo diz, vamos ver o que acontece. O mundo diz, talvez eu fique com sorte. Mas a lei diz, fala e será feito. A lei não espera por prova, ela a entrega. A lei não observa o seu esforço, ela responde ao seu decreto. E se você quer entender o mistério da riqueza repentina, se você quer destravar o chamado segredo do bilhete vencedor, então você não deve mais olhar para a loteria como acaso. Você deve vê-la pelo que é, um símbolo da lei da demonstração, manifestação instantânea, reversão visível, transbordamento inegável, um milagre que não entra pela porta dos fundos, mas chega pela frente à vista, com números que gritam, você já ganhou. Mas aqui está a chave. Não são os números que o escolhem, é a sua palavra que o seleciona. Quem anda em alinhamento com a lei divina não está esperando a máquina se virar a seu favor. Não está esperando que o destino se lembre do seu nome. Está declarando com cada respiração. Tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora com velocidade, com certeza, com perfeito timing espiritual. Isto não é fantasia. A lei da demonstração não responde ao desespero. Ela responde ao domínio. Não responde às probabilidades do mundo exterior. Responde à ordem do mundo interior. Declararás uma coisa, e ela será estabelecida para ti. Não talvez, não eventualmente, não se você se esforçar o bastante. Ela será estabelecida. Isto não é fantasia, não é delírio. É lei. E toda lei precisa de uma voz para ativá-la. Toda lei precisa de uma palavra. A eletricidade na sua casa não se move até você acionar o interruptor. O poder do Espírito não irrompe em forma até você dizer haja. Não casualmente, não condicionalmente, mas com fogo, com ritmo, com absoluta autoridade espiritual. A palavra vencedora não é um canto de sorte. É um decreto divino vindo de alguém que sabe que sua voz é lei, de alguém que sabe que a fala não é para contar histórias, é para estabelecer o invisível no visível. O que é, então, a loteria senão uma metáfora? O que é o jackpot
senão um símbolo do bem visível instantâneo, entregue não por aleatoriedade, mas por alinhamento correto. Você não está correndo atrás de um bilhete. Você não está rastreando o destino. Você está de pé como alguém que não joga mais por sorte, mas fala por lei. E uma vez que você entenda isso, uma vez que abandonar a crença de que alguns a têm e outros não, uma vez que fale como alguém com a economia de Deus, então seja um cheque, um presente, uma reversão, ou sim, um número vencedor, sua riqueza aparecerá porque não se baseia em acaso. Baseia-se no decreto. Então eu digo a você agora, pare de falar incerteza, pare de falar esperança, fale demonstração, fale o que deve ser, declare antes de aparecer, decrete até a lei ficar satisfeita. Diga em voz alta e sem pedir desculpas, eu agora falo o que deve aparecer. Eu agora decreto o suprimento divino visível e imediato. A lei da demonstração é minha e estabelece toda palavra que eu pronuncio. E assim é. Pare de procurar o milagre fora de você. Pare de pensar que sua bênção vive num pedaço de papel, numa máquina, numa sequência de dígitos escolhida aleatoriamente no céu. O bilhete externo não é sua fonte. Os números numa tela não são sua virada. O jackpot não está na gaveta. Está na sua declaração. E você precisa acordar para isso. Você não está esperando o bilhete vencedor. Você é o bilhete. Você é o vaso, a voz, o fósforo vibrante para a riqueza que você continua perseguindo. Você é a palavra falada em carne. Você é a combinação divina. Você é aquele em quem o Espírito confia para o transbordamento. E no momento em que você para de agir como um concorrente esperançoso e começa a falar como um canal consciente, os cofres que antes pareciam trancados se abrirão ao som da sua voz. Diga isto agora, não timidamente, não questionando, mas com toda a força da autoridade divina pulsando no seu peito. Eu sou o canal pelo qual a riqueza deve vir. Novamente, eu sou o canal pelo qual a riqueza deve vir. Isto não é metáfora. Isto não é pensamento positivo. Isto é um comando. Isto é você de pé como um instrumento espiritual, esvaziado do ego, aberto a Deus, ativado pela lei. E quando você diz isso, quando acredita, a ideia de sorte começa a se dissolver porque você não joga mais o jogo do acaso. Você governa o reino da certeza. Você não lança mais sortes. Você fala lei. E a lei não responde à sorte. A lei responde à identidade. Se você ainda se vê tentando, esperando, talvez algum dia, então você ainda não entrou na vibração da demonstração. Você não pode falar do trono pensando como um mendigo. Não pode decretar do céu enquanto se identifica com o atraso. Você deve ativar a versão de si que já venceu antes dos números baterem, antes do banco atualizar, antes do mundo concordar. Você deve falar desde o já, não desde o quase. Deve treinar sua língua para anunciar o transbordamento antes que ele chegue. E isso exige um divórcio completo e permanente da linguagem da sorte. Diga de novo: eu sou o canal pelo qual a riqueza deve vir. Não poderia, não talvez, deve. A lei da demonstração requer um vaso. E esse vaso é você. Mas não o você que espera com medo. Não o você que diz, espero que seja a minha vez. O você que lembrou sua linhagem divina. O você que carrega a voz da autoridade. O você que se coloca diante do invisível e diz: estou pronto. Estou alinhado. Sou a porta aberta pela qual Deus derrama riqueza. Esta é sua posição verdadeira. Este é seu ofício sagrado. Você não precisa ser escolhido. Precisa falar como aquele que foi escolhido. Cada vez que você verifica o bilhete com mãos trêmulas, perguntando-se se é seu, vire-o na sua mente. Pergunte a si mesmo: declarei hoje o que a lei deve entregar? Falei desde o transbordamento ou desde o medo? Decretei o meu bem ou duvidei do meu valor? Porque a riqueza não está atrasada. Ela espera pela sua vibração. O resultado não está suspenso em mistério. Está esperando o seu comando.
E no momento em que sua palavra coincidir com seu papel divino, o mundo deve obedecer. Não por causa de papel, não por causa de probabilidade, mas por causa do poder. E o poder flui através daqueles que lembram que são a fórmula. Então hoje, pare de brincar. Pare de circular à beira da riqueza, molhando o pé na oração enquanto se apega à mentalidade de mendigo. Entre, fale, fique ereto e declare novamente para registro e para o reino: eu sou o canal pelo qual a riqueza deve vir. Eu não corro atrás de bilhetes. Falo como a palavra vencedora. Eu carrego a fórmula. Eu sou a fórmula. E agora caminho como aquele que já recebeu. E assim é. Há uma razão pela qual você não recebeu o transbordamento que continua a pedir. Não é porque você é indigno. Não é porque Deus disse não. Não é porque você não visualizou tempo suficiente, nem afirmou alto o bastante, nem acendeu a vela certa. É porque uma parte de você ainda tem medo de grande dinheiro. Você diz que o quer, mas por baixo da superfície há tremores, há culpa, há vergonha, há uma programação antiga que sussurra: demais vai te mudar, demais fará os outros te invejarem, demais vai te expor, demais vai te separar do amor. E até que essa voz seja silenciada, até que esse feitiço seja quebrado, até que esse medo seja queimado no fogo da verdade, você continuará repelindo o próprio milagre que suplica para acontecer. Então, vamos queimá-lo agora. Vamos chamá-lo pelo nome. Não finjamos mais que estamos apenas bloqueados por eventos externos ou por demora do tempo. Confessemos o que se esconde nos cantos da consciência. Digamos com clareza: eu libero o medo da riqueza repentina. De novo, mais lento e mais profundo: eu libero o medo da riqueza repentina. Diga isso até sua respiração desacelerar. Diga até seus ombros caírem. Diga até seu sistema nervoso se render. Porque a mentira diz que a riqueza repentina é perigosa. A mentira diz que só os outros podem lidar com isso. A mentira diz que você não está pronto. Mas eu lhes digo: você nasceu pronto. Você nasceu rico. Você nasceu para administrar mais do que sua linhagem jamais imaginou. Você não precisa se desculpar pelo que é seu por herança divina. Você não precisa entrar de ponta de pés na sua própria bênção. Você não precisa atenuar seu brilho para evitar julgamentos. A riqueza não é uma armadilha. O transbordamento não é uma ameaça. Dinheiro repentino não é uma maldição. É evidência de alinhamento espiritual. E quanto mais você o teme, mais o atrasa. Mas quando você o ama, o recebe e permanece diante dele sem estremecer, ele vem não como choque, mas como um retorno sagrado. Então, fale novamente: eu libero o medo da riqueza repentina. Deixe o fogo dessa frase queimar a culpa que você herdou. Deixe que incendeie a falsa humildade que você foi ensinado a vestir como armadura. Deixe que abra o caminho para a opulência divina chegar sem resistência. Agora feche os olhos e veja. Deixe seu espírito lhe mostrar o momento. Você está segurando o bilhete. Os números batem. O valor é grande, maior do que tudo que você já viu, maior do que aquilo que lhe ensinaram a esperar. Mas em vez de pânico, a paz. Em vez de medo, a clareza. Você não está tremendo. Você não está dissociado. Você está em pé, respirando fundo, coração aberto. A riqueza está aqui. E você não está sobrecarregado. Você está pronto. Você não é sortudo. Não foi escolhido por acaso. Você foi preparado pela lei. Você foi fiel na sua identidade. Você foi firme na sua palavra. E agora o que você falou apareceu. Sinta isso. Sinta a calma. Sinta a confiança. Sinta a alegria fundamentada que diz: claro, claro que é meu. Claro que os números se alinharam. Claro que o cofre abriu. Eu venho falando isso há anos. Esse é o tom dos espiritualmente ricos. Essa é a energia daqueles que não fogem da abundância, mas a recebem como seu direito de nascença. Não há culpa, não há encolhimento, não há medo de perdê-la. Porque o que o Espírito dá, nenhum homem pode tirar. O que a lei entrega, nenhuma aparência pode desfazer.
Então, fale mais uma vez nesta sessão e deixe que se torne sua nova memória espiritual. Eu libero o medo da riqueza repentina. Eu não tremo diante de grandes números. Eu fico calmo diante do jackpot que já reivindiquei. Minha riqueza não me choca, ela me reflete. Eu sou o escolhido, eu estou pronto, e agora caminho em paz com a prosperidade. E assim é. Há um momento na vida de cada alma em que o jogo termina. O jogo de fingir que você está inseguro. O jogo de agir como se você só estivesse vendo o que acontece. O jogo de sussurrar declarações quando ninguém está olhando, mas recusar-se a estar na verdade pública. Esse momento, o fim da paquera espiritual, a morte do atraso divino, está acontecendo agora. Isto não é uma loteria de números. É uma loteria de identidade. Uma loteria da alma. E você não está sendo convidado a jogar. Está sendo convidado a reivindicar. Está sendo convidado a parar de agir como se a riqueza fosse opcional. Está sendo convidado a parar de inclinar-se ao ídolo da modéstia enquanto carrega o fogo da multiplicação na boca. Isto não é sobre ganância, é sobre governança. Isto não é sobre sorte, é sobre lei. E a riqueza que você deseja não é aleatória. Está atribuída. Tem seu nome. Foi escrita no pergaminho do seu ser antes mesmo de você proferir uma palavra na terra. Mas a atribuição não pode ser cumprida até que você diga sim. Não um sim suave. Não um sim condicional. Não um talvez mais tarde, ou quando eu estiver pronto, ou se eu receber um sinal. Um sim pleno e irrevogável. O tipo de sim que move energia. O tipo de sim que quebra contratos com a falta. O tipo de sim que o espírito ouve e imediatamente começa a cumprir. Então diga agora em voz alta, sem tremor ou encenação: eu não flerto mais com a abundância. Eu me caso com ela, novamente, mais forte, com finalidades. Eu não flerto mais com a abundância. Eu me caso com ela. Que isso seja seu voto, que seja sua união, que essa sentença seja a aliança espiritual em seu dedo. Você não vai mais fazer declarações de dia e contradizê-las com preocupações à noite. Você não vai mais visualizar riqueza no seu quadro de visão enquanto sabota isso no seu sistema nervoso. Você não vai mais fingir que um pouco é suficiente. Não vai mais se vestir pequeno, falar pequeno, sonhar pequeno, viver pequeno enquanto carrega a autoridade de um reino na boca. Este é seu encontro sagrado. Este é seu momento de alinhamento. E aqui está o desafio. Você continuará jogando pequeno com poder sagrado? Ou entrará na dimensão plena da alma que nasceu para demonstrar abundância numa escala que humilha o intelecto e glorifica a Deus? Você não pode jogar pequeno e andar em domínio. Não pode temer julgamento e empunhar fogo criativo. Não pode esperar por segurança e também comandar transbordamento. Escolha. Escolha agora. Fale sua escolha, fale seu voto. Diga novamente: eu não flerto mais com a abundância. Eu me caso com ela. Sou fiel à minha riqueza. Sou leal ao meu transbordamento. Digo sim ao chamado divino. Você não é quem bate a porta. Você é por quem a porta é aberta. Você não está pedindo para ser escolhido. Você é a escolha. Você é o vencedor em espírito. E agora precisa ser tornado carne. Não por causa de probabilidades, não por causa de números, mas porque você finalmente disse sim, e todo o céu ouviu você. E assim é. Agora vamos nos mover em ritmo. Entremos no templo da lei falada. Isto não é um canto para conforto, é uma espada para demonstração. Cada frase não é um desejo, é um veredito. E com cada linha que você fala, você atinge a estrutura da falsa crença e instala uma nova arquitetura no seu subconsciente. Você não está repetindo para se convencer. Está repetindo para comandar. Você não fala para pedir. Você fala para criar. Pois a lei se move quando a voz é clara. A riqueza chega quando o canal está aberto. E o transbordamento desce quando a declaração está completa.
Diga isto com tom sagrado. O bilhete vencedor ouve a minha voz. Mais forte, o bilhete vencedor ouve a minha voz. Isto não é metáfora, é frequência. Você não persegue números. Você os invoca. Você não espera pelo sorteio. Você emite o puxão. Os números não estão fora do seu controle, são magnetizados pela sua vibração. O padrão que corresponde à sua palavra não pode errar o alvo. A energia que ouve sua voz não pode evitar seu campo. O bilhete vencedor ouve a minha voz. Agora aprofunde-se. Abra o peito. Deixe seu portão interior se escancarar. Estou pronto para grande, perfeito e espiritual surpresa. Diga de novo. Estou pronto para grande, perfeito e espiritual surpresa. Assim você supera o medo do ganho repentino. Assim você desmonta o sistema nervoso da falta. Você não teme o aumento, você o convida. Você não treme diante do cheque. Você fica firme e o recebe. Surpresa não como caos, mas como orquestração. Surpresa não como confusão, mas como cumprimento. Você não se prepara para a bênção. Você se abre para ela. Você não questiona o montante. Você se torna o administrador. Estou pronto para a grande, perfeita surpresa espiritual. Agora queime a palavra sorte do seu vocabulário. Despoje-a de sua falsa glória. Substitua-a pela lei. Diga: eu atraio riqueza por lei, não por sorte. Novamente, eu atraio riqueza por lei, não por sorte. Que esse seja o novo comando gravado em seu subconsciente. Que cada neurônio ouça a mudança. Você não é produto do acaso aleatório. Você é a demonstração da ordem divina. Você não implora ao sistema que se lembre do seu nome. Você fala o nome da lei e ela se curva. Você não espera alinhamento. Você o fala para o lugar. Eu atraio riqueza por lei, não por sorte. E agora, para a declaração do teto, a linha que gira a chave no cofre do invisível, a sentença que causa o dilúvio. O Espírito me seleciona para o transbordamento. Diga com gravidade. Diga com fogo sagrado. Diga como o escolhido que já venceu. O Espírito me seleciona para o transbordamento. Você não está esquecido, não está atrás, não é indigno. Você é o escolhido. E o transbordamento tem aguardado sua voz dizer sim novamente. O Espírito me seleciona para o transbordamento, céu e com sua palavra. E assim é. Se algo mudou em você, se sua respiração se aprofundou, se seus ombros relaxaram, se seu peito sentiu calor, se seus olhos se encheram com a quieta percepção de que você não está esperando o milagre, mas já está parado no meio dele, então não deixe esse momento dissolver-se em silêncio. Não deslize além do que o Espírito acabou de destravar. Sele com sua palavra. Ancore com sua declaração. Toda transformação deve ser reivindicada, não apenas sentida. Toda mudança de consciência deve ser confirmada pela fala. É assim que o céu sabe que você está pronto. É assim que o invisível se torna visível. É assim que a lei responde, não apenas ao sentimento, mas ao decreto final. Então eu convido você agora, não como um truque algorítmico, não como uma rotina digital, mas como um ato sagrado de alinhamento, a falar seu nome neste momento. Marque sua consciência com uma frase que transforme o que você ouviu no que você é. Escreva nos comentários, não por mim, mas por você. Deixe seus próprios olhos verem a frase que carrega sua riqueza. Deixe seus próprios dedos digitarem a verdade que seu espírito finalmente aceitou. Diga isto: eu sou a fórmula. Eu transbordo agora. Novamente, devagar, reverentemente, eu sou a fórmula. Eu transbordo agora. E se este espaço parecer lar, se esta voz chamar sua alma para uma lembrança mais profunda, inscreva-se não por conteúdo, mas por aliança. Retorne não por entretenimento, mas por alinhamento. Fique perto do fogo que o remodela. Isto não é um canal, é uma câmara de lei. E você acabou de pronunciar seu nome no seu centro. E assim é. O mundo acredita na aleatoriedade. O mundo se curva no altar do acaso. Cruza os dedos, joga moedas, usa meias da sorte, bate na madeira e sussurra para as estrelas.
Talvez desta vez, talvez hoje. Mas eu não falo para o mundo. Falo para a alma que está pronta para sair da superstição e entrar na certeza espiritual. Falo para aquele que cansou de esperar e agora comanda. Falo para aquele que vê os números não como destino, mas como forma, símbolos temporários que respondem a uma lei eterna. Você não é atirado no mar da probabilidade. Você está ancorado no oceano da ordem divina. Há uma lei maior que o acaso, e ela está sempre ativa, sempre ouvindo, sempre arranjando a matéria para refletir a crença. Chama-se a lei da expectativa, e não é influenciada pela esperança, mas pelo saber. Não responde ao desejo frenético do desesperado. Responde à autoridade silenciosa do alinhado. Quando você espera ser preterido, é. Quando espera falhar, falha. Quando espera ganhar, começa a atrair a forma do seu decreto interior. Não um dia, não se as probabilidades mudarem, mas no momento em que a vibração casa com a visão. Agora, aqui está a armadilha. Muitos tentam esperar, enquanto ainda adoram a falta. Dão as palavras da riqueza, mas mantêm a crença do fracasso. Por isso, precisamos parear a expectativa com a lei da substituição. Pois toda crença falsa deve ser substituída, não resistida. Você não pode simplesmente negar a pobreza. Deve falar o oposto. Não pode apenas silenciar o medo. Deve instalar a fé. Não pode sair do altar da superstição e permanecer vazio. Deve preenchê-lo com fala sagrada. Onde a velha crença estava, a nova deve agora governar. Se você dizia, eu nunca ganho, deve agora dizer, eu sou o vencedor que a lei não pode ignorar. Se já acreditou, não sou o tipo, deve agora declarar, sou a combinação exata para o transbordamento divino. Não talvez, não quase, exato. Deixe-me dar a metáfora para carregar essa verdade até seus ossos. Imagine que sua crença é o número vencedor. Não o papel, não o sorteio, não o bilhete, mas a vibração no seu núcleo. Cada momento que você anda por aí dizendo, vou tentar, você distorce os dígitos. Cada vez que diz, talvez um dia, você embaralha a combinação. Mas quando você fica firme no fogo espiritual e diz, é meu por lei e eu o espero agora, os números se alinham, não porque são mágicos, mas porque obedecem à voz da lei. Sua crença é o número do jackpot. Diga agora, minha crença é o número que ganha. Diga de novo, eu espero riqueza e, portanto, a recebo. Eu substituo toda dúvida por decreto divino. E a partir de agora, que a superstição seja queimada do seu vocabulário, que amuletos da sorte se tornem comandos sagrados, que esperar se torne saber, que desejar se torne palavra, pois a lei não é aleatória, nem sua recompensa. E assim é. Você nunca foi feito para esperar e ver. Foi feito para falar e saber. Os números na página, os valores na conta, os dígitos no cheque, o saldo no livro, são todos ecos, sombras, reflexos de algo falado muito antes de aparecerem. O mundo espera acreditar até ver. Mas quem anda na lei divina fala antes da evidência, não depois. E nessa sequência sagrada, o invisível começa a se arranjar. Você não espera os números confirmarem sua verdade. Você ordena que os números reflitam sua palavra. Esta é a fórmula divina. Eu vejo, eu falo, eu recebo. Diga devagar. Deixe enraizar-se no seu sistema nervoso. Eu vejo, eu falo, eu recebo. Este é o método do espírito. Esta é a lei da voz. No momento em que você vê com os olhos da fé e dá forma com a língua da verdade, os números não têm escolha senão se formar. O subconsciente não obedece à esperança. Obedece à repetição. Obedece à vibração. E toda vez que você fala o que deve ser em vez do que parece ser, seu mundo interior se aguça em alinhamento magnético. Você se torna um sinal que a lei não pode ignorar. Você se torna o molde em que a realidade deve se derramar. Então, aqui está a sua tarefa.
Pare de olhar os números com ansiedade e comece a falar sobre eles com autoridade. Ao abrir seu app do banco, fale nos dígitos. Ao pagar suas contas, decrete sobre os totais. Ao escrever suas afirmações, inclua os valores. Não como se estivesse chutando ou implorando, mas como se estivesse dando instruções a eles. Diga em voz alta: este número não é final. Minha voz vai mudá-lo. A lei responde a mim e o aumento deve ocorrer. Você não é passivo. Não é impotente. Não está à mercê de uma planilha. Você é a causa por trás do cálculo. Fale os números antes de vê-los. Seu subconsciente precisa familiarizar-se com a abundância. Não espantado por ela, não cético, mas completamente, sem esforço, alinhado com ela. Comece a falar valores que o estirem, não para manipular, mas para condicionar seu mecanismo de recepção. Diga: recebo 10.000 Harleys por surpresa divina. Diga: sou o receptor de suprimento de 6 dígitos pela graça. Diga: 7 dígitos são normais para mim. Eu os sustento sem medo. Você não está mentindo, está treinando, não está fingindo, está formando. Cada repetição é um ensaio espiritual. E o que você ensaia, você magnetiza. Aqui está a verdade. Os números esperam sua instrução. Não são autônomos, não estão em rebelião. São padrões neutros aguardando a voz de quem conhece a lei. Quando você fala com autoridade, os valores devem ceder. O fluxo deve mudar. O alinhamento deve travar. Mas não a partir do estresse, não da desesperança, e sim da certeza, da identidade, do ritmo espiritual. Então vamos falar a fórmula novamente com a plenitude da recordação divina. Eu vejo, eu falo, eu recebo. De novo, eu vejo, eu falo, eu recebo. É assim que os números se movem. É assim que a riqueza aparece. É assim que os jackpots se manifestam. Não por acaso, mas por decreto. Deixe seus números curvar-se à sua boca. Deixe seus dígitos refletirem sua divindade. Faça seu subconsciente ensaiar tantas vezes que quando o papel chegar, você não esteja chocado. Você estará sereno porque já viu, já falou. Isto não é fé, é lei. E agora, por lei, você deve recebê-la. E assim é. Há pessoas que oram por riqueza, mas ainda estão conectadas ao modo de sobrevivência. Falam transbordamento com a boca, mas, no silêncio do subconsciente, estão preparadas apenas para o suficiente. Apenas o suficiente para pagar uma conta, para pagar o aluguel, para durar o mês. Isto não é fé. É o resíduo de um contrato espiritual que você nunca quis assinar. Em algum momento, seja por família, religião, dificuldades ou medo, você foi ensinado a fazer as pazes com migalhas. Foi treinado para esperar falta. E mesmo enquanto afirma prosperidade, aquele velho roteiro corre sob a superfície, puxando você como um ímã para a modéstia, para viver pequeno, para ver a emergência financeira como seu estado padrão. Mas hoje cancelamos o voto interior do apenas o suficiente. Diga agora: eu cancelo o voto interior do apenas o suficiente. De novo, mais alto e definitivo: eu cancelo o voto interior do apenas o suficiente. Você não fez esse voto a partir da verdade, fez-o a partir do trauma. Não concordou com ele pelo espírito, herdou-o pelo medo. Mas você não é obrigado a sustentar contratos inconscientes que contradizem a lei divina. O Deus dentro de você não é um Deus da sobrevivência. É um Deus de suprimento esplêndido, imediato e sob medida. O reino do qual você fala não está apenas indo, está transbordando, comprimido, sacudido e derramando-se. Agora, visualize. Veja não como fantasia, mas como memória espiritual restaurada. Você está parado no centro da sua vida preparada. Os números pousaram. A riqueza foi depositada. Não foi erro. Não foi acaso. Você não está sobrecarregado. Está pronto. Suas contas já estão rastreadas e pagas antecipadamente. Sua casa está estruturada para a paz, não para pânico. Suas contas bancárias são espaçosas. Sua agenda está livre de correria. Você não espera o suprimento se mostrar.
Você o administra com facilidade e dignidade, porque planejou para o transbordamento, porque o esperou, porque deletou a configuração de pobreza e instalou uma nova estrutura interna. Uma que não reencena o desastre, mas repete a suficiência divina como modo de ser. E este é o padrão que você deve agora falar para instalar. Eu substituo o programa de sobrevivência por um padrão de prosperidade. Diga: instalo um novo padrão. O transbordamento é normal para mim. Deixe seu sistema nervoso ouvi-lo repetidamente até parar de se preparar para o colapso e começar a antecipar o aumento. Você não é o fundo de emergência. Não é o consertador da família. Não é o contador de crises que salva todos da falta. Você é o herdeiro espiritual da riqueza divina. E sua configuração deve corresponder ao seu destino. Delete os gatilhos antigos. Reescreva o código base. Cancele o voto subconsciente que equipara segurança com pequenez. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para circular. Não está aqui para se virar. Está aqui para demonstrar. Não está aqui para gerenciar pouco. Está aqui para amplificar a lei. Diga mais uma vez para sua alma lembrar: eu cancelo o voto interior do apenas o suficiente. Eu substituo a sobrevivência por transbordamento espiritual. Agora caminho no padrão de prosperidade. E assim é. A riqueza não está perdida. A riqueza não está confusa. A riqueza não se esconde atrás de uma cortina cósmica esperando que algum sujeito sortudo a encontre. A riqueza espera pacientemente, poderosamente, obedientemente pela sua voz. Não pelo seu esforço, não pelo seu trabalho, não pelo seu currículo, nem pelas suas anotações frenéticas à meia-noite. A riqueza espera pelo seu decreto. Espera que você pare de pedir e comece a comandar. Espera que você pare de flertar com a ideia de abundância e comece a falar como quem a governa. O céu não está retendo nada de você. Você é o único que pode liberar as comportas com sua palavra. Mas você deve decidir não levemente, não passivamente, com total clareza, com fogo espiritual, com certeza irrevogável. Diga agora, não como um desejo, mas como um veredito sagrado: eu sou aquele. Eu permito a riqueza. Novamente, mais alto, claro e lento. Eu sou aquele. Eu permito a riqueza. Não outra pessoa. Não uma versão futura sua. Não uma versão mais limpa, disciplinada ou merecedora. Você como é agora, com a voz que tem, a fé que carrega, a centelha divina já dentro de você. Você não está tentando se qualificar para a prosperidade. Não está ganhando entrada para a abundância. Está lembrando o que sempre foi seu. E com essa lembrança vem o acesso. Agora vamos mais fundo. Confrontemos o medo que você não nomeou em voz alta. O medo de demais, rápido demais. O medo de que a riqueza que você deseja possa chegar e arruiná-lo, que o torne ganancioso, que afaste sua família, que exponha sua fraqueza, que desestabilize seu mundo. Digo a você claramente: esse medo não é sabedoria. É um programa de limitação disfarçado de maturidade. É uma mentira astuta fingindo proteger você, quando, na verdade, bloqueia exatamente aquilo que sua alma vem pedindo. A riqueza não corrompe o digno. O transbordamento não destrói o alinhado. O aumento repentino apenas amplifica o que já está dentro. E se você foi treinado na lei, então o que ele vai amplificar é a ordem divina, a mordomia sagrada e a alegria multiplicada. Diga isto agora com ousadia, como se estivesse cancelando a maldição que sua linhagem lhe deixou. Eu não bloqueio mais o que é meu. De novo, eu não bloqueio mais o que é meu. Você não é frágil, não está atrasado, não está quebrado. Está mais preparado do que imagina. E a única coisa que está detendo a onda é a crença de que você precisa entrar de ponta de pés. Não precisa. Deve falar, avançar e receber. Deve abandonar as ginásticas mentais, a modéstia espiritual, as quebras energéticas. Porque a lei não espera que você se sinta seguro.
Ela espera que você se sinta certo. E a certeza nasce no momento do seu decreto. Então levante-se no seu espírito e fale como aquele que retornou ao seu trono. Eu sou aquele. Eu permito a riqueza. Não bloqueio mais o que é meu. Estou pronto para demais. Estou pronto para o transbordamento. E eu recebo tudo agora por lei, por direito, por palavra. E assim é. Deixe a mente ficar quieta. Deixe a língua virar chama. Deixe o subconsciente receber o ritmo da verdade. Isto não é repetição para a memória. É reprogramação para a demonstração. Cada frase que você está prestes a falar é um cinzel contra a pedra da antiga crença, um martelo contra a parede da falta herdada. O mundo pode ter lhe dito que a riqueza é rara, que o transbordamento é um risco, que a abundância repentina pertence a poucos. Mas nós não somos do mundo. Somos da palavra. E onde a palavra é proferida com autoridade, a realidade se remodela para obedecê-la. Diga agora, sem hesitação ou desculpa: o Espírito multiplica através de mim instantaneamente. De novo, o Espírito multiplica através de mim instantaneamente. Você não é a fonte da riqueza, você é o canal aberto. A lei não atrasa. O Espírito não precisa de papelada. A multiplicação começa no momento em que você remove a resistência. Não precisa de tempo, precisa de confiança. Não requer um plano, requer um vaso. E esse vaso é sua voz. Deixe isso ser conhecido em seu ser. O Espírito multiplica através de mim instantaneamente. Entre agora no ritmo da facilidade, não da luta, não do esforço. Diga: grandes somas chegam com facilidade. Deixe seu corpo ouvir isso. Deixe sua conta bancária antecipá-lo. Deixe sua aura ajustar-se a isso. Grandes somas chegam com facilidade. Você não é mais viciado em dinheiro duro. Você não prova mais seu valor através do esgotamento. Você não ganha mais por esforço. Você recebe por alinhamento. Você não corre atrás de migalhas. Você declara o transbordamento. Você não trabalha pelo suprimento. Anda em favor novamente. Grandes somas chegam com facilidade. Que a próxima frase torne-se um padrão gravado em suas células. A riqueza me escolhe repetidamente. Você não é um milagre de uma vez. Não é uma seleção aleatória. Não é uma breve exceção à regra. Você é a regra. Você é o ritmo. Você é o fósforo. Não é preterido. É escolhido repetidamente. Fale com finalidades. A riqueza me escolhe repetidamente. Você é o ímã. Você é o vaso. Você é a voz a que ela responde, e ela já começou. Agora, para a linha final desta rodada, a linha que sela este ciclo. A sentença que faz ponte entre o invisível e o visível. Eu já venci no invisível. Diga e sinta a atmosfera dobrar. Eu já venci no invisível. Você não está esperando pela vitória, está anunciando sua tradução em forma. Não espera ver se o milagre vem. Está comandando que ele apareça, porque você já o assegurou em espírito. No momento em que falou, a lei se moveu. No momento em que se alinhou, o resultado tornou-se inevitável. Eu já venci no invisível, e agora deve ser manifestado. E assim é. Se seu espírito foi comovido, se algo antigo em você se quebrou, se você não treme mais à ideia de transbordamento, mas o recebe de braços abertos e alma firme, então não deixe esse momento passar em silêncio. Marque-o com sua boca, ancore-o com sua declaração. O que você faz neste momento diz à lei que você não está apenas ouvindo, não apenas inspirado, mas pronto para andar em ritmo com o magnetismo espiritual. Faça seus dedos se tornarem a caneta do espírito, escrevendo sua nova identidade na praça pública da consciência. Não fale como quem tenta acreditar, mas como quem se lembrou. Diga agora nos comentários, não como ritual, mas como reversão. Eu não temo mais a riqueza repentina. Novamente, eu não temo mais a riqueza repentina. Que essas palavras sejam uma lâmina através de cada medo herdado. Que dissolvam a antecipação nervosa, o sabotage silencioso, a hesitação secreta. Você nunca foi feito para temer a abundância.
nasceu para comandá-la. E cada comentário torna-se uma pedra no templo que você está construindo. Um templo de fé, de prontidão, de recepção divina. E se sua alma encontrou santuário aqui, se sua mente foi recalibrada, se sua atmosfera mudou, se sua voz cresceu em verdade, inscreva-se não em um canal, mas em uma corrente. Fique conectado não ao conteúdo, mas à aliança. Isto não é entretenimento, é alinhamento. É lei lembrada, fogo restaurado, destino pronunciado de volta ao ser. Inscreva-se para ficar perto da corrente. Inscreva-se para permanecer na magnetismo divino. Inscreva-se para que sua palavra nunca mais fique silenciosa. E assim é. Há uma vibração mais poderosa que o esforço, mais magnética que a correria, mais precisa que o planejamento. É a vibração do sim. Não o sim hesitante da esperança, não o sim desesperado da súplica, mas o santo sim do reconhecimento. O sim que vem da alma que já sabe. A oração foi respondida, o suprimento foi despachado, a palavra já tomou forma no invisível e agora está encontrando seu caminho para a matéria. Esse sim não vem da estratégia, vem da certeza. E no momento em que você vibra com essa certeza, no momento em que para de perguntar se e começa a alinhar como já, a lei começa a acelerar o que você ousou decretar. Esta é a lei da vibração emparelhada com a lei do reconhecimento. Juntas, tornam-se a energia que cria demonstração rápida. A vibração diz, eu sou o fósforo para o que falo. O reconhecimento diz, eu já tenho o que pedi. E quando as duas leis se encontram, o efeito é inegável. Pedi e foi dado, diz a Escritura, não por causa do seu tom, não por causa da sua performance, não por causa da sua dignidade, mas por causa do pacto inquebrável entre o pedido e a resposta. Peça e será dado. Declare e será feito. Fale e se torna. Mas aqui está a chave. O dar é instantâneo no espírito. Só espera que sua vibração reconheça o que já é seu. Você pode viver como quem já foi recebido? Pode levantar-se amanhã com a energia do cumprido em vez da frustração? Pode entrar no supermercado, no banco, na reunião, no silêncio do seu quarto, com a postura de oração respondida? No momento em que fizer isso, o universo mover-se-á para confirmar o que você já reclamou. Você não espera evidência para celebrar. Você celebra para tornar-se a evidência. Você não espera a virada para crer. Você crê. E assim a virada não terá escolha senão chegar. Feche os olhos agora. Respire fundo. Entre na visualização do sim. Você está vivendo pós-milagre. O dinheiro chegou. O problema se reverteu. O impossível tornou-se sua nova normalidade. E você não está surpreso. Não está sobrecarregado. Está certo. Está calmo. Anda pelo dia com a graça de quem sempre soube. As pessoas perguntam como você fez. E você apenas sorri porque não há performance aqui. Só lei, só vibração, só reconhecimento divino do que sempre foi seu. Agora diga em voz alta. Eu vibro na frequência da oração respondida. Reconheço minha riqueza antes que ela chegue. Eu sou o sim ao qual a lei responde. Eu sou o sim ao qual a lei responde. Deixe isso assentar-se em seu ser como um decreto já cumprido. E assim é. Há uma mentira que roubou mais sonhos do que o fracasso poderia jamais roubar. Uma mentira tão suave que veste a máscara da paciência, tão polida que parece virtude, tão sutil que se infiltra em suas afirmações e se aloja em sua voz. Está vindo. Você fala isso com esperança. Veste com fé. Mas ainda é atraso, ainda é adiamento, ainda é uma vibração de distância. E a lei não entrega o que está vindo. A lei entrega o que está aqui. O universo não responde à promessa de prontidão. Responde à sua incorporação dela. Então, agora, eu lhe dou a fórmula que acaba com o atraso e abre a comporta. Não está vindo. Está aqui. Diga em voz alta e deixe seu corpo alcançar. Não está vindo.
Está aqui. Essa frase contém uma frequência que rache às velhas linhas do tempo. Diz à lei que você não está mais ensaiando preparação. Diz ao subconsciente: pare de procurar evidência, crie-a. Diz a Deus: você já se moveu, e eu não estou mais resistindo fingindo esperar. Você não é quem bate a porta, você é para quem a porta foi aberta, e agora é hora de entrar. Sinta sua respiração, não a inspiração superficial da espera, não as costelas rígidas do talvez. Sinta a respiração do vencedor, a respiração de quem não negocia mais com as circunstâncias, a respiração de quem acorda no milagre, não correndo atrás dele. Deixe seus ombros mudarem, deixe sua coluna erguer-se, deixe seu rosto amaciar na paz da chegada. Não algum dia, não no próximo mês. Agora você deve tornar-se uma manifestação viva da oração respondida. Não apenas em palavra, mas em postura. Como você andaria hoje se já estivesse feito? Como falaria com seu banco? Como se manteria em silêncio? Como reagiria ao inesperado se nada faltasse? Este é o comando. Substitua a esperança pela incorporação. A esperança é útil para os feridos, mas você não está mais quebrado. A esperança é necessária para o iniciante, mas você não é mais um novato. A esperança foi a ponte. Agora você deve atravessá-la e tornar-se aquilo por que antes alcançava. Pare de dizer: um dia serei quem recebe. Comece a declarar: eu sou quem. A riqueza chega agora. Diga com seu corpo, diga com seu tom, diga com suas escolhas. Você não pode incorporar o vencedor e agarrar-se à linha do quase. Não basta querer. Deve andar como tal. Então, fale de novo. Não apenas da mente, mas do lugar em você que já vive ali. Não está vindo. Está aqui. Outra vez, mais firme, mais alto. Não está vindo. Está aqui. Deixe essa frase interromper qualquer pensamento de atraso. Deixe perfurar o transe da esperança. Deixe sobrepor o programa da espera. Você não está mais no corredor. Está na sala. E a riqueza que corresponde à sua palavra não está se preparando para chegar. Está presente, disponível e esperando seu sim final. Então entre, fale e ande como se já fosse seu. Porque é. E assim é. Você não pode falar como realeza e andar como mendigo. Não pode decretar transbordamento e vestir o atraso. Não pode pedir milhões e portar-se como quem ainda tenta provar que merece $1. Isto não é sobre vaidade. É sobre precisão vibracional. A lei não responde ao seu desejo, mas à sua testemunha. E o que é testemunha? É a evidência energética visível e sentida de que você já acredita no que disse. Não basta dizer que é rico. Deve olhar, andar, respirar, decidir e reagir como alguém cuja realidade já reflete isso no invisível. Você não precisa ver o número na conta para começar a calibrar-se para a sua chegada. Você começa agora, não como performance, mas como padrão. Deve tornar-se a resposta antes que apareça. Diga em voz alta e deixe o ritmo reescrevê-lo. Eu me visto, caminho e falo a partir da riqueza. De novo. Eu me visto, caminho e falo a partir da riqueza. Agora você não está fingindo. Está se preparando. Não está forjando. Está se formando. Está alinhando sua casca externa com seu decreto interior. Está ordenando que seu sistema nervoso solte a identidade da falta. Está dizendo ao seu entorno: combina comigo agora. Chega de frequências desencontradas. Chega de falar riqueza e encarnar preocupação. Chega de afirmar riqueza e irradiar medo. Cada pedaço de você deve dizer sim ao que reivindicou. Imagine claramente. Um cheque está em sua mão, maior do que qualquer coisa que já viu. Não em sonho, não no futuro. Agora chegou. E você não está em pânico, não gira, está calmo, sua coluna ereta. Respiração profunda, olhos suaves. Não está tenso, não guardando, não pensando demais. Segura como se sempre tivesse sido ali, porque sempre foi. Não está chocado, não está abençoado e confuso. Está pronto, não empolgado, não histérico, fundamentado,
agradecido, certo. Esta é a postura de quem entende a lei. É o caminhar de quem não se surpreende com oração respondida. Deixe sua roupa refletir como quer se sentir. Deixe sua fala carregar a calma de quem não mendiga. Deixe seu movimento ser sem pressa. Deixe suas decisões livres do desespero. Pare de explicar sua falta. Pare de defender seu atraso. Pare de esconder seu desejo. Pareça o que pediu, não para a aprovação do mundo, mas para o alinhamento vibracional. Quando você combina a riqueza internamente, a lei a refletirá externamente. Isso é mordomia. Isso é maturidade. Isso é andar como demonstração, não como ponto de interrogação. Diga mais uma vez, como se já estivesse feito. Eu me visto, caminho e falo a partir da riqueza. De novo. Eu me visto, caminho e falo a partir da riqueza. Agora você não espera permissão. Não pede prova. Não brinca de se vestir espiritualmente. Declara a todo ser: eu sou o escolhido. Eu vivo na riqueza agora. Carrego-a com postura, com graça, com estabilidade divina. Ando como quem sabe que foi escolhido. E deixo o mundo alcançar minha palavra. E assim é. A diferença entre acreditar que a riqueza é possível e saber que você é o vaso escolhido pelo qual ela deve chegar. Você passou tempo suficiente admirando as bênçãos dos outros, assentindo politeiramente diante do transbordamento alheio, enquanto se perguntava se Deus, de alguma forma, pulou seu nome no registro divino da abundância. Mas eu falo a você agora, não como estranho à verdade, mas como o canal escolhido. Falo à parte de você que já sabe que não nasceu para raspar e sobreviver. Nasceu para demonstrar a circulação divina. Nasceu para falar e ver a matéria obedecer. Este é seu momento de rejeitar a última mentira. A mentira que diz que alguém é mais alinhado, mais espiritual, mais digno, mais pronto. Deve falar sobre a voz da vergonha que diz que você chegou tarde. A voz da culpa que sussurra que você não mereceu. A voz da descrença que finge que você está demais quebrado. Essas vozes não são lei. São fantasmas de um eu que não mora mais aqui. E é hora delas irem embora. Diga agora com plena autoridade: eu sou o canal vencedor em quem Deus confia para a riqueza. De novo, como martelada contra cada sombra persistente. Eu sou o canal vencedor em quem Deus confia para a riqueza. Você não é sorte, não é acaso, não é opção de reserva. Você é a estratégia, você é o sistema de entrega. Você é o vaso divino e o dinheiro, as ideias, as oportunidades, os ganhos inesperados. Não vêm para você, passam através de você, porque o Espírito confia que você os carregará bem, multiplicará, falará a partir deles e brilhará neles. Que este seja o dia em que sua velha identidade morra. A versão que duvidava, se desqualificava, adiava. Que seja a hora de você dizer basta. Basta de observar a distância. Basta de louvar os outros enquanto esconde sua luz. Basta de adiar sua demonstração. Você é o e a lei está ouvindo. Você não precisa de permissão. Precisa apenas falar como o escolhido. Então aqui está seu desafio. Levante-se por dentro. Fale em voz alta. Permita que cada célula do seu corpo o ouça dizer: eu sou o canal vencedor em quem Deus confia para a riqueza. Mais uma vez, sem eco de hesitação. Eu sou o canal vencedor em quem Deus confia para a riqueza. Isto não é apenas uma frase. É um contrato, um trono, uma chave. E você acabou de girá-la. Os cofres já estão respondendo. E assim é. Deixe a respiração aprofundar agora. Permita que a língua tome seu papel sagrado novamente. Faça do corpo um vaso não de preocupação, mas de palavra. Você não está aqui para desejar. Não está aqui para pedir. Não está aqui para esperar sorte de um céu relutante. Está aqui para ativar a lei por meio do som. Está aqui para treinar cada célula do seu corpo a responder à sua fala como comando. Este é o templo do ritmo, onde declarações tornam-se estruturas, onde vibrações tornam-se vasos, onde repetição torna-se realidade.
Não diga essas palavras por conforto. Diga-as como comandos, como chaves. Comece. Minha riqueza é vista, segura e espiritual. De novo. Minha riqueza é vista, segura e espiritual. Você não tem mais medo de ser visível. Não se esconde mais nas sombras da modéstia, nem se encolhe diante do brilho do transbordamento. Sua riqueza não está em risco. Não está exposta a roubo ou colapso. Está guardada pelo Espírito, protegida pela lei, multiplicada pelo ritmo divino. Você não corre para protegê-la, você a administra com graça. Que este seja o clima em que vive. Minha riqueza é vista, segura e espiritual. Agora, entre em prontidão. Faça seu tom mudar da esperança para a certeza. Diga: estou preparado para a vitória que pronunciei. Outra vez, com postura e poder. Estou preparado para a vitória que pronunciei. Você não fala mais sem prontidão. Não afirma o que teme. Não declara e depois duvida. Está estável, fundamentado, pronto em mente, postura, estrutura e alma. O cheque pode chegar agora e encontrá-lo pronto. A bênção pode aterrissar hoje e não achar resistência. Estou preparado para a vitória que pronunciei. Agora corrija toda mentira que lhe disse que a recompensa divina é lenta. Quebre a falsa paciência do pensamento da pobreza. Diga: não há demora na recompensa divina. Outra vez, mais firme. Não há demora na recompensa divina. O tempo não é o obstáculo. A crença é. O Espírito não está retendo. O Espírito não mede, não estagna, não provoca. O Espírito move-se na velocidade do sim, e seu sim já foi declarado. O atraso era ilusão. O peso era apenas mental. A recompensa está pronta no momento em que você está. Diga de novo: não há demora na recompensa divina. E agora deixe essa linha final assentar sobre você como óleo, como lei, como selo pressionado na cera. A riqueza que falei está chegando agora, não amanhã, não depois que você se esforçar mais, não quando se sentir mais digno. Agora, porque sua fala é lei, porque seu vaso está aberto, porque sua vibração está alinhada, porque você se tornou o canal novamente. A riqueza que falei está chegando agora. Assim deve ser, e assim é. Você a recebe? Não como uma ideia agradável, não como um momento inspirador antes de rolar o feed, mas como lei, como decreto, como verdade inabalável que agora tomou raiz no solo da sua alma. Você recebe a realidade de que não está mais esperando, não adiando sua demonstração para um dia melhor ou uma versão mais digna de si mesmo. Você recebe que o cofre já se abriu, que os números já se alinharam, que a palavra falada já fez o que o mundo dizia ser impossível. Isto não é sobre empolgação, é sobre alinhamento. É sobre entrar em completo acordo com o sistema divino que nunca falha. Então eu pergunto de novo, não para preencher espaço, mas para confrontar cada parte de você que ainda vacila. Você a recebe? Então deixe que o céu e a terra testemunhem sua resposta. Que o registro deste momento seja marcado pelo seu decreto. Comente abaixo. Não por mim, mas pela ativação da sua própria alma. Eu sou a palavra vencedora. Diga primeiro em voz alta, depois escreva em pedra digital. Eu sou a palavra vencedora. E se você foi alimentado por esta chama, fique perto do fogo. Inscreva-se não por conteúdo, mas por aliança. Retorne aqui, não por curiosidade, mas por continuação, porque isto não é apenas um vídeo. Este é o seu cofre. E cada vez que você aperta play, retorna ao seu trono. E assim é. Agora retornamos não para repetir, mas para reinar. Retornamos ao centro de tudo que falamos, tudo que declaramos, tudo que agora incorporamos. Não para rever, mas para reger. Este é o lugar onde a espiral se completa. Onde o eco se torna trovão, onde a semente se torna substância. Você não tem escutado passivamente. Tem construído camada por camada, lei por lei, linha por linha, uma nova arquitetura energética dentro da sua alma. Isto não é pensamento positivo. É construção divina. E agora, conforme essa ativação alcança seu arco final, é hora de selá-la.
Não suavemente, não educadamente, mas com a ousadia de quem entende que a lei falada é lei soberana. Revise agora, não mentalmente, mas com fogo espiritual. O que move o milagre? Lei. O que ativa a lei? Voz. O que dá poder à voz? Certeza. O que acaba com o atraso? Declaração. O que muda o número, o padrão, a sequência? Você, não as probabilidades, não a máquina, não o relógio. Você de pé como a palavra feita carne, falando riqueza em forma, porque finalmente lembrou quem é? Então fale agora, não por memória, mas por manifestação. Minha voz vence. De novo, minha voz vence. Não apenas uma vez, não ocasionalmente, não quando o humor está certo. Sempre. Sua voz é o fio entre o invisível e o visível. Sua voz é a vibração que reordena a realidade. Sua voz não é ruído, é um sistema de comando. Você não espera mais condições vencedoras. Você as fala para a existência. Diga até a terra ouvi-lo. Minha voz vence. Agora fale o impacto, fale a chegada. Diga, minha palavra aterrissa. De novo, minha palavra aterrissa, não evapora, não ricocheteia no céu. Não flutua sem resposta. Sai, encontra seu par e forma aquilo que disse. Como um raio buscando a terra, como uma chave encontrando sua fechadura, como uma semente encontrando solo fértil. Minha palavra não erra. Minha palavra aterrissa. Aterrissa em contas bancárias, aterrissa em caixas de entrada, aterrissa em contratos, aterrissa em resultados no mundo real que provam que a lei não é fantasia, é fato. E agora, para o decreto final, aquele que desalinha toda a resistência, que completa o ciclo, aquele que o espírito tem esperado desde que você primeiro sussurrou, e se? Diga com todo o peso do que agora sabe. O jackpot espiritual é meu agora. Mais profundo, o jackpot espiritual é meu agora. Não está pendente, não está sob revisão, não está em atraso. É meu agora, porque eu o igualei em tom. Preparei a estrutura interior, apaguei a mentira da indignidade, substituí sorte por lei. Fiz as pazes com o transbordamento. Casei-me com a abundância. Acabei o jogo do um dia. Falei como o escolhido. E agora, por sequência divina e decreto espiritual, o cofre abre, o dilúvio flui, a resposta aterrissa. O jackpot espiritual é meu. Agora deixe essa linha final ressoar em suas células. Deixe tornar-se o ritmo do seu elevar. Deixe ecoar no seu sono, na sua respiração, nas suas decisões. Faça cada sala que você entrar reconhecer o som de alguém que já é. Você não é mais o buscador. É a fonte, é a fórmula, é a manifestação andando. Diga pela última vez, minha voz vence, minha palavra aterrissa. O jackpot espiritual é meu agora, e assim é para sempre.